Santo, 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 Rei da Glória. Está logo após de Provérbios. Glória a Deus, aleluia. Nesta hora. Assim disse a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém? E aqui nesta noite, nesta hora, soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, nesta hora, Pai Santo, neste momento, Pai, a qual o Senhor já se faz presente neste santo lugar, que nesta hora, Senhor, que eu desapareça e que o Senhor cresça, para que a sua palavra, Senhor, seja ministrada. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo a qual necessitamos ouvir de Ti nesta noite. Glória a Deus, podemos assentar nesta noite. Estamos diante da palavra do Senhor que vem trazendo este versículo, a qual nos chama muita atenção. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você pode dizer para quem está do teu lado nesta noite: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Acho que não deu para escutar, não. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus, aleluia. Quando olhamos para essa palavra e começamos a pensar como é possível lançar um pão sobre as águas e depois de dias o encontrar, logo nos vem à cabeça um pão de doce, um pão de milho, um pão de sal. Nós sabemos que lançado as águas que a submergia, a fazia com que ela se assentasse, e todo aquele adubo que as correntezas trazia servia para frutificar aquela semente. A semente era lançada e depois de muitos dias era encontrada. Era repartida com 7, até com 8, porque não sabia o que estava por vir sobre a terra. Mas a semente a qual nesta noite, neste culto denominado culto de missões, que nós trazemos nesta noite, é a palavra de Deus. Semente que deve ser lançada sobre a terra, sobre as águas. Nós temos o papel de anunciar e levar esta palavra, esta semente, a palavra de Deus. E ainda que nós lançamos esta palavra sobre as águas, que é o mundo, e ainda que de imediato não haja retorno, devemos lançar. Porque se a semente germinar, ela vai frutificar e boa será a colheita. Para isso, precisamos lançar sobre a terra a semente. Lançar sobre a terra a palavra de Deus.
Que nós sabemos que muitas vezes levar a palavra não é tão fácil. Porque nós muitas vezes queremos retorno de imediato. E quando este retorno não vem, nós ficamos decepcionados. Mas aquela palavra que cada um levou hoje à tarde ficou semeada. Chegará o dia a qual essas pessoas, a qual receberam esta palavra, poderão passar por uma determinada situação que lembrará deste dia de hoje, a qual a igreja deixou ali aquela mensagem. O pão que tu lançou sobre as águas, ele aparecerá para dar seu testemunho, para dizer o quão grande é este Deus. Porque muitas vezes a palavra, a semente a qual nós semeamos, ela cai à beira do caminho e vem as aves e a devora. Porque é assim que acontece. A palavra do Senhor, a pessoa, ela não estando entendendo e compreendendo esta palavra, vem o inimigo, aquele que é inimigo de nossas almas, e arrebata aquela palavra. Tira do coração daquele que naquele momento não compreendeu o que Deus queria para a sua vida. E muitas vezes também a palavra vai cair em meio às pedras, como a semente. Ela cai em meio às pedras, aos pedregulhos, e por haver pouco a terra, logo ela nasce. Porém, por a sua raiz estar praticamente sobre as pedras, vindo o sol que a queima e ela vem a morrer. Glória, Santo Espírito de Deus. Santo, Santo, Santo Deus de Israel. Assim também muitas vezes são as pessoas que recebem a palavra a qual levamos com alegria, até fica entusiasmada. Muitas vezes fica alegre, mas por não estar firmada, ou até mesmo muitas vezes vem aqui, levanta a mão, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, começa a trilhar o caminho, começa a caminhar, mas de repente, por não estar totalmente a sua raiz firmada na rocha eternal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vem olhar para trás e sair da presença. Ou também como a semente que cai em meio a espinhos, e os espinhos crescem e sufoca a semente. Assim também são muitos que entram na presença do Senhor e acham que o Evangelho de Cristo é somente colher rosas, é somente estar em dias bons. Ah, eu aceitei Jesus, agora tudo vai mudar na minha vida. Se eu não tinha emprego, agora vou ter. Se eu não tinha uma boa casa, agora vou ter. Se eu não tinha carro, agora vou ter. Essa muitas vezes é a preocupação de muitos. Mas como o próprio apóstolo vai lhe dizer que a vida cristã é luta.
Que precisamos a cada dia nos revestir com as armaduras espirituais para que possamos resistir aos dias maus. Porque a nossa luta não é contra homens de carnes, mas contra as potestades e hostes espirituais. Lutamos contra aquilo que não vemos. Porque muitas vezes lutar com o nosso inimigo que estamos vendo, estamos criando estratégia para ir contra ele, é fácil. Mas para lutar com aquilo que não se vê, precisa estar revestido, cheio do Espírito Santo de Deus. Está com a armadura restaurada, com a armadura fortalecida. Porque os dias de bonâncias vêm. Porque nós somos vasos na mão do oleiro. E muitas vezes Deus nos coloca na prova, na luta, na peleja, para nos preparar para sermos aprovados. E muitas vezes temos permanecido em constantes provas e lutas, porque temos sempre murmurado. Queremos ensinar Deus a trabalhar. E Deus não se ensina a trabalhar, porque Ele é o dono, é o Todo-Poderoso. É aquele a qual foi aqui nesta noite apresentado através de uma adoração sincera. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E através de uma adoração sincera, Ele pode abalar a estrutura de uma prisão. Uma prisão que era bem feita, bem fortalecida, para que os presos não viessem a fugir. Só Deus é capaz de, através de uma adoração, mover todas as pedras do lugar para libertar aqueles que o adoram. Glória, Santo Espírito de Deus. E outra parte, como a semente, cai em terra boa e dá frutos. Assim também é a palavra de Deus. Quando o nosso coração ele está aberto, está sensível à voz do Espírito Santo, a palavra ela cai, logo germina nesta terra, cresce e dá frutos. Quantos nesta noite está aqui porque um dia alguém falou de Jesus? Quantos nesta noite está aqui porque viu falar das boas novas de Jesus? Que talvez de imediato não veio para a presença do Senhor, mas como a semente foi lançada sobre as águas, chegou o tempo que a semente germinou. A palavra semeada, chegou o tempo de dar os frutos, e estão aqui. Glória, Santo Espírito de Deus. Para isso nós precisamos não temer os dias maus, as tempestades, as lutas, as provas, os levantes, e levar a esta palavra. Semear a semente, ainda que a terra esteja seca, rachada, a qual nós olhamos e não vemos perspectiva nenhuma de dar frutos, mas precisamos semear. Como o pastor bem disse nesta noite,
ceifa é grande e poucos são ceifeiros. E muitas vezes nós, como ceifeiros, temos estado com a nossa semente, que é a palavra de Deus, guardada em nossas estantes, em nossas cabeceiras de cama, até mesmo dentro de nossas bolsas. Enquanto vidas perecem lá fora, Jesus Cristo, nesta noite, Ele nos convida a nos apresentar como trabalhadores dispostos a arregaçar as mangas e lançar as sementes sobre a terra. Ainda que a terra esteja seca, mas o Deus poderoso pode molhar e regar com a sua graça e fazer frutificar. Aleluia, glória. Deus de poder e glórias. Santo, santo é teu nome. Ainda que encontramos corações de pedras, que sejam insensíveis à voz do Espírito Santo, mas Deus pode aquebrantar um coração endurecido, tirar o coração de pedra e colocar um novo coração de carne. Santo, santo, santo Deus de Israel. Muitas vezes achamos que ser operário de Cristo é apenas vir no culto, orar, louvar, ouvir a palavra, receber a bênção apostólica e voltar para o nosso aconchego. Mas não foi para esta missão que o Senhor nos chamou, de ir e vir, sem nada fazer. Porque a palavra de Deus vai nos trazer uma parábola que traz como título o bom samaritano. A palavra de Deus vai dizer que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Aleluia, glória a Deus. Amém. E de repente foi surrado. Estava ali caído, quase morto. Quando nós olhamos o contexto, logo percebemos que para Jerusalém havia apenas dois caminhos. Um caminho que era mais rápido o percurso, se chegava logo. Porém, era um caminho que chamava a atenção dos salteadores. E havia também outro caminho mais longo, que demorava mais de chegar, porém era mais seguro. E por aquela época, aquele tempo, ser um dia festivo, a cidade de Jerusalém estava bastante movimentada. Eu creio que naquela hora passou no pensamento daquele homem em ir pelo caminho mais demorado, mais seguro. Mas porém veio a pressa e ele tomou o caminho mais curto. Diga para o teu vizinho, cuidado com o caminho. Diga, cuidado com o caminho que tem andado. Pois ele pode te levar à perdição. E certo dia eu estava a pensar e a meditar esta palavra. E de repente era como se eu tivesse saído dali de onde eu estava e mergulhado naquela parábola.
E ali eu pude contemplar Jesus, e mais adiante o nosso acusador. Ele estava um pouco distante, porque ele não resiste ao brilho que está em Jesus. E quando nós estamos ligados na rocha eterna, o inimigo de nossas almas não consegue se aproximar de nós, porque como Cristo, nós também brilhamos. A luz do Espírito Santo brilha sobre as nossas vidas. Eu pude contemplar ele ali, a olhar para Jesus e dizer: Jesus, está este homem caído. Olha o que fizeram com este homem, Jesus. Porque eu não tenho como controlar os seus pensamentos. Mas através das suas ações, eu posso criar a estratégia de o derrotá-lo. Olha o que eu fiz com ele, Jesus. De repente, vem de lá o sacerdote. Se ele estava vindo de Jerusalém, é porque ele estava cultuando. Ele estava no templo. E agora vem o sacerdote. E Satanás começa a indagar com Jesus. Olha lá, Jesus, vem do sacerdote. Ele estava lá pregando a palavra. Esse homem estava eloquente. Este homem pulava, sapateava, falava em línguas estranhas. E eu estava lá para presenciar Jesus. Glória a Deus. Ele levou a igreja à comoção, Jesus. Mas eu conheço o seu coração. Eu conheço as suas intenções. E sei que ele vai passar aqui, Jesus. E nada vai fazer por este que está caído. E conforme a palavra vai dizer que o sacerdote passou e logo passou de largo. Talvez naquele dia o sacerdote, que hoje nós podemos trazer na figura de qualquer liderança religiosa que cuida de um rebanho. Imagine se ele tivesse falado naquele dia sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, sobre que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas ele viu a imagem e semelhança de Deus lá caída e passou adiante. Satanás, ele continua a indagar. Olha lá, Jesus, agora vem teu levita. Teu levita hoje ministrou um louvor que bradou na tua igreja. Era gente chorando, era gente pulando, era gente sapateando. O levita até brilhou mais que tu, Jesus. O levita esqueceu até que ele era a criatura. E ele vai passar aqui e também vai passar adiante. E como a palavra vai dizer, o levita também passou.
de largo. Mas agora vem um homem simples, talvez não tinha religião, talvez não tinha ouvido falar de Jesus, e vem ele, o bom samaritano. Eis que Satanás logo indaga: isso aí, Jesus, esse aqui vai... Eu não tenho nem nada para falar dele. Porque esse aqui vai passar de largo mesmo. Este homem é tão humilhado. Este homem é tão maltratado por ser um samaritano. Sofre tantas afrontas deste teu povo que diz que te adora. Esse aí eu não preciso nem mencionar, porque ele vai passar adiante. E eis que aquele homem se aproxima e vê aquele homem caído. E ele não quis nem saber se ele era judeu, se ele era samaritano, qual era a sua classe social. Só quis ajudar. E a palavra de Deus vai dizer que ele chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo que demais gastastes, eu te pagarei quando voltar. Aquele homem não pregava. Aquele homem não louvava, mas eu quero crer que o pão foi lançado sobre as águas na vida dele. Porque eu creio que ele teve compaixão daquele homem que estava caído. Porque um dia ele ouviu falar de compaixão. Ele ouviu falar de misericórdia. Ele ouviu falar de amor ao próximo. E é isso que precisamos fazer. É isso que necessitamos fazer. Fazer missão. Ir de encontro àquele que está necessitando de uma palavra. Talvez naquele momento em que tu levar a palavra, nada vai acontecer. Mas o pão foi lançado sobre as águas. O pão foi lançado sobre as águas. Chegará o dia em que tu colherás, e ainda repartirás com 7, até com 8. Porque tu irás dar testemunho. Olha quantos testemunhos nós ouvimos em torno desta palavra. Certo dia, o irmão que estava ministrando a palavra aqui, não lembro, não recordo o seu nome, ele se recordou de uma ministração, de um curso para lideranças, que o pastor Everaldo ministrou lá atrás.
A semente foi lançada lá atrás, o pão foi lançado sobre as águas lá atrás. Mas ela veio frutificar aqui. O testemunho veio ter sido dado aqui. Que nós venhamos estar sempre disposto a fazer esse ide e fazer a vontade de Deus. Jesus é o bom samaritano. É aquele que não olha a minha situação, a tua situação, a cor, as condições, mas é aquele que nos ama e que de nós tem compaixão, que derrama o seu azeite sobre as nossas feridas, nos cuida com amor, aquele que volta atrás da ovelha que está desagarrada do rebanho. E a exemplo deste bom samaritano chamado Jesus Cristo, que veio e semeou a sua semente sobre esta terra, lançou a semente sobre as águas, e hoje o fruto está aqui. E depois de muitos dias fomos encontrados. Eu conheço a minha situação, que eu estava lá fora. Você também conhece a situação que você estava lá fora. Mas pela palavra que foi lançada sobre a tua vida, hoje tu estás aqui. Lance o teu pão sobre as águas, e depois de dias tu encontrarás. Repartirá com 7 e até com 8, pois não sabemos que dia há de por vir sobre a terra. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida do meu irmão e usando as suas mãos como instrumento. Meus irmãos, muito obrigado.